Muito bem, muito bem, muito bem. Nota 100, nota 100, nota 100. Então estamos todos aqui reunidos hoje para a segunda parte do remake de Garota de Fora. E por que eu tô falando tão desanimado? É porque infelizmente esse aqui possivelmente vai ser o pior vídeo que você vai ver essa semana. Essa semana não. Esse mês. Esse mês não. Esse ano. Esse ano não. Esse século! Porque a gente vai abordar os dois piores episódios do remake. E os que vou fazer de comparação com o original, né? Pra caso você não tenha visto os outros dois vídeos sobre Garota de Fora, veja! Nesse aqui, até a comparação com o original não vai ser lá grande coisa. Quer dizer, a comparação com o terceiro episódio é um episódio que eu gosto muito. Mas o episódio que eu vou usar pra comparar com o quarto episódio do remake não é um episódio lá muito bom. Quer dizer, ele é bom, só que, sinceramente, do meio pro final do episódio ele perde muito a linha. Então vão ser 4 episódios nesse vídeo e só um deles é muito bom. O episódio começa com um streamer que era pai de pet, mostrando como era a convivência com a sua cadelinha, a Hong. Só que como é de lei, quando você vira criador de conteúdo, você infelizmente não atrai só gente legal, acaba atraindo gente escrota também. E é o caso desse moleque aí, que odeia o streamer porque sim. Ele até tem várias outras contas fakes só pra ficar espalhando ódio contra o Jamie. Uma puta viadagem do caralho. Uma cabacice da porra. Desculpa que esse episódio me estressa. E ele é mais um daqueles que tentou crescer na internet e ao invés de tentar reinventar o seu conteúdo, fazer mais coisas, se esforçar muito mais, ele só resolveu gastar todo o tempo dele pra ficar enchendo o saco de quem já cresceu. A Nano tenta se aproximar do esquisito fingindo que era uma fã do Jamie. Eu adoro assistir. Muito fofa. E aqui vamos para onde o episódio começa a ir pro caralho. Porque... Posso continuar? Obrigado. Porque com o pouco que eu tinha falado, era a mesma coisa do último episódio. Um tema interessante para se comentar. Comentários negativos nas redes sociais. E inveja do sucesso de outras pessoas. Só que spoiler. O episódio inteiro a gente fica acompanhando o ponto de vista do esquisito. E é muito patética essa porra. É cada cena idiota que só te faz pensar por que eu tô vendo isso. É muita cabacice, mano. Tem uma cena que o esquisito ele tenta responder uma questão da professora e o Jamie responde primeiro, né? E ele vai chorar no Twitter. Ai, que saco! Por que ele olhou pra mim se fui eu que levantei a mão primeiro? Ai. What the fuck? Caralho! Vai tomar no teu cu! E assim, falando sério agora, eu sei que o sentimento de não pertencimento a lugar nenhum é realmente uma merda, é horrível. Você não consegue entender o que tem de errado com você, o porquê você não se encaixa como todos os outros. Só que, ao invés de construírem assim, pra gerar nem que fosse pelo menos um pouco de empatia pelo esquisito, não. Ele tem aquela vibe de ai, eu sou tão sozinho porque as pessoas são inferiores e só dão atenção a gente escrota. Não são eles que me rejeitaram. Fui eu que rejeitei eles. Ai, pro caralho, nem Deus acredita nessa. Então, não dá pra ter dó dele. E as coisas pioram muito, muito mais ao desenrolar do episódio. Porque é uma situação tão irreal que fica tão ruim que chega a ser vergonha alheia essa merda. E pra uma série que carrega o nome de Garota de Fora e a gente já sabe o que essa série é capaz de fazer, fica muito ridículo o quanto tentam fazer, meu Deus do céu, parecer uma coisa fora do comum, mas no fim é só uma cambada de cena ridícula. Eles não ironicamente acham que estão arrasando com essa crítica, mas cara, vai se fuder. É muito tosco. Porque basicamente o esquisito ele tenta arrumar um jeito de cancelarem o Jamie e fazer ele perder tudo que tinha. E olha, eu não vou me esticar muito em alguns episódios porque não tem muito o que falar, sabe? É só ruim. É ruim. E o incrível plano mirabolante que ele pensa para conseguir cancelarem o Jamie é ele olhar a live do cara, assimilar que a cadela dele era uma fêmea e pensar: peraí, ele não pode tocar uma fêmea com essa indecência. Ele está assediando a cadela! Vixe, cadeia nele! É sério, eu juro.
E fica nesse vai, não vai com a cadela. Ele assediou, não assediou, assediou, não assediou. O episódio inteiro. Uma série com o nome de Garota de Fora, que sabemos bem os trocentos crimes mais hediondos possíveis que já foram abordados nessa merda. Isso tá gastando um episódio inteiro pra falar que se um cara segurar uma cadela era assédio ou não. Eles pegaram um palpiteiro aleatório de Twitter e acharam genial fazer um episódio sobre ele. E como é uma premissa idiota, simples, e que um episódio de 40 minutos não conseguiria sustentar tudo isso, eles ficam botando cenas de batalhas entre times para ilustrar toda a guerra que o esquisito sentia que estava travando contra o pai de Pat. Você tem noção do quão ridículo isso é? E pulando pra perto do fim do episódio, porque vai tomar no cu, eu não vou ficar detalhando essa merda, e acredite, eu tô fazendo um favor pra você. Descobrem que o esquisito que tinha começado toda aquela treta, acham o perfil dele e ele na escola também. E essa sequência... Tratam isso como se fosse a coisa mais absurda do mundo, sendo que é só esse arrombado desligar o celular e pronto, sumiu os comentários negativos. E ele fica todo, não, se espelhando, e meu Deus, Obrigado. Vocês me amam de verdade. Acharam meu perfil. Como se o cara estivesse sendo torturado, tá ligado? A nossa top 3 torturas do século. Eu queria saber porque que na cena de tortura do Rambo ou do Snake não deletaram a conta de Twitter deles. Já que aparentemente foi uma tortura muito maior do que ficar levando choque. Eles teriam confessado tudo na hora, tipo, não, corte meus pulsos, mas não acabe com meu Twitter. E fica papo de 5 minutos só nesse chilique. E durante cada segundo dessa bosta eu questionava se viver valia mesmo tanto a pena assim. Eu sou filha de uma putinha que derrubou meu Twitter. Você roubou minha vida, você acabou com a minha vida. Acabou minha vida agora. Minha vida acabou, já era. E a Nanô vem com papo de que sem você ele nunca teria tanta atenção. E você deu mais seguidores pra eles. E foi essa a punição dele? Sério mesmo? O sozinho continua sozinho? Não, e a Nanô chegando e falando que parabéns, a sua vida foi destruída. Que destruída, irmã? Que destruída? Se ele desligar o PC já era, tá resolvida essa porra toda. Não é assim que funciona, cacete! E um mês, esquecem essa merda, só vai durar um pouco mais na escola dele, mas sinceramente depois que ele sair, foda-se, ninguém mais vai lembrar dessa porra. Acha mesmo que eu vou se importar com essa merda daqui a 10 anos? Não é como se o moleque tivesse falado alguma coisa, sei lá, tipo nível Monark, sabe? Ah, eu esqueci de falar uma coisa importante, que no meio do decorrer do episódio, o moleque ele descobre que o Caba, o streamer, ele tinha comprado a cachorra, e ele sempre dizia que tinha adotado, era pro adoção, pipipipopopó, e ele ficou todo pra Nanô, mas eu só revelei a verdade, que ele era um mentiroso, me mama! Ai cara, foda-se esse episódio, bora logo para a comparação com o original, que também é um episódio envolvendo consequências de mau uso das redes sociais e também de uma maneira exagerada, só que a diferença é que esse aqui é bom e a crítica funciona! Se tem uma coisa que eu gosto muito nesse episódio, é a fotografia dele. Porque ele pega um tema super bobinho, como chips entre dois alunos, e inicialmente parece que é só isso mesmo o episódio, mas as coisas vão sendo exageradas tanto que parece que virou um filme de terror. É um exagero bom, sabe? Um exagero que você pensa, eu com toda certeza vejo isso acontecendo na vida real. Não é à toa que a série foi inspirada em vários casos reais. Mas bora esquecer isso e ir logo pro episódio. O episódio começa com uma simples comemoração entre alunos. Até que uma simples encarada entre Han e Nanô daria início a um verdadeiro apocalipse naquela escola. E os dois começam a ser entrevistados sobre essa suposta aproximação deles. E logo já se cria um chip entre os dois. Hanô, esse era o nome. E todos pareciam adorar o chip. Já eram o melhor casal do colégio. Todos amavam eles. Bom, todos menos uma. A verdadeira namorada do Han, a Yui. Alguém que ele namorava às escondidas.
E ela, como qualquer pessoa comum, né, se demonstra visivelmente incomodada com toda essa história de Hano se alavancando. Mas ele não parece ligar muito, já que afinal atraía muitas curtidas pra ele, né? E quem se importa com a sua alma gêmea se você pode ter várias curtidas no Facebook? Não tô botando palavras na boca dele, foi ele mesmo que chamou ela de alma gêmea. Para com isso, você é minha alma gêmea, Yui. Cusão. E ela ainda foi muito paciente, porque se fosse comigo pedindo para que eu deixasse um chip velho podre desses acontecer, só por causa de curtida, eu já ia chegar com a voadora na costela. Cusão. O momento dos verdadeiros pombinhos é interrompido para o canalha dar atenção aos falsos pombinhos. Cusão. Todos começam a rodear o Han e a informar que a Nano ficou presa no banheiro. E a Nano, pau no cu do jeito que é, e já sabendo dessa trama daqueles dois, provoca para que todos da escola empurrassem ela para ele, fazendo ele dizer que não tinha namorada. Cusão. Na cara da namorada. E essa menina sofre nesse episódio, viu? Porque humilhação pra 15 ela leva sozinha. Nano taca mais lenha na fogueira e faz ele fazer o pedido de namoro, exigindo que nunca largasse ela, olhando pra namorada dele. Entrevistas e mais entrevistas sobre os dois eram feitas, com uma frase sendo sempre ressaltada, que o Han prometeu ficar com a Nano para sempre. Para sempre. Exatamente. O casal é a definição de sucesso, até a mercadoria deles já tinha por toda a escola. Almofadas, garrafas de água, lecas de papel, máscaras e muito mais. E sendo um casal tão famoso, até música eles receberam. Como meu namorado, a primeira regra é: nunca me abandone. E a segunda regra é: ainda não me abandone. Vou ficar muito brava se você me largar. Que relacionamento saudável. A Yui obviamente fica mais puta ainda com tudo aquilo e com razão exige a atenção dele. Só que a Nano aparece para atrapalhar. E os dois ficam se esfregando no meio de todo mundo. Aí a Yui, que não é otária, não quer ver aquela baixaria. E o cara ainda tem a pachorra de pedir pra ela se acalmar. Cusão. Meu Deus do céu, voa no pescoço dele agora, mulher. Tu merece coisa melhor. E o corno, se bem que corno nessa situação tá mais pra ela, na verdade, ainda se acha no direito de pedir 2 dias pra poder terminar com a Nano. Cusão. Yui, por favor, mata ele. Você tem a minha bênção, vai, pode matar. Pega dessa caceta desse dedo aí e enfia no cu dele! E não se preocupem, se você acha que já tá com raiva dele o suficiente, saiba que vai ficar mais ainda. A Nano invade a conversa deles e fica com essa cara de quero pica pra chamar a atenção do imbecil. E ele vai atrás. Cusão. Como é que eu posso explicar? Como é que eu posso explicar? Já sei. Comece sendo homem e olhando nos olhos dela enquanto conversa, filha de uma puta! Cusão. Aí ela joga fora a máscara de virgenzinha inocente e explica que já sabia da falsidade dele desde o início. E ainda diz que se ele tentar terminar com ela, ela vai dizer que ele traiu ela com a Yui e quebrou a promessa de ficarem juntos para sempre. E por mais que seja sim vacilo da Nano, porque a menina pode se foder por tabela, sendo que é a única que não fez nada de errado nessa história toda, o miserável ele fica mais preocupado com a popularidade dele que iria pro saco do que com ela espalhando mentiras sobre a namorada dele. Porque se ele fosse homem de verdade, ele assumiria que enrolou a namorada e ficou com outra só por causa de popularidade, isentaria a culpa da Yui e jogaria toda pra si, já que a culpa no fim de tudo era realmente dele. A Yui tava começando a ser ameaçada e o pau mole não fazia nada. Quem teve que tentar reverter toda a situação foi a Yui. E aceita, porque foi isso que esse negócio se tornou. Fica perseguindo ela e ele não faz nada. Tacam comida na mina dele, tratam ela que nem lixo e ele não faz nada. Espancam ela e ele... Meu Deus do céu, velho. Espancaram essa mina, cara, e você... Eu não sei, mano. Não tenho nem mais força pra xingar esse cara, velho. O cabeça de priquito dá a ideia de matar a Nano, mas é claro que não seria ele que mataria, né, filha da puta. Yui e Han armam uma emboscada pra que ela caísse do teto da escola. E acontece. Mas estranhamente não foi ela que a empurrou. Ele comemora achando que tudo tinha se encerrado, mas é aí que ele recebe a notícia que a Nano não tinha morrido. Ela tinha sim sobrevivido, mas ficaria em estado vegetativo para sempre. Mas isso não seria um problema, não é? Afinal ela tinha o Han.
E ele tinha prometido nunca abandonar ela, não é? Não é? E assim acaba o episódio, com ele selando essa prisão para sempre ao lado da Nanou. Hano para sempre. Mas relaxa, Yui, tu foi a única que realmente se deu bem no fim, já que tu finalmente se livrou desse babaca. A maneira que o exagero é usado nesse episódio é completamente diferente do remake. O original soube, mesmo que de forma exagerada, mostrar o quanto que viver de aparência em redes sociais é algo bizarro e que pode muito bem, facilmente destruir vidas. O terror é muito bem encaixado porque são situações realmente apavorantes e que dá facilmente pra ver acontecendo na vida real. E sem precisar inventar que um cara sediou uma cachorra pra isso. Olha que da hora! Olha, se o último episódio podia ser considerado o pior episódio de A Garota de Fora em questão de qualidade, esse aqui pode ser em questão de ser o episódio mais sem sentido de A Garota de Fora. Porque o que já aprendemos até agora sobre é que a série ela adora abordar casos que ocorrem em ambientes escolares para fazer críticas. Mesmo quando a escola aparece pouco, o assunto ainda tem algo a ver com ela. Com um brinde de ver pau no cu se ferrando no meio do episódio. Só que esse episódio aqui não tem nada disso. A crítica não tem nada a ver com a escola. E a pessoa pau no cu nem se ferra no final. Quem se ferra é a Nanou. Nada faz sentido nesse episódio. E a cena da Nanou sendo mutilada, sinceramente, eu acho que eu consigo ficar mais tenso vendo os tomates assassinos do que isso. Mas pra quem não tá ligado sobre o que é o episódio, eu vou dar um resumo do resumo. Rose é uma menina que vende OnlyFans. E eu sei que esse não é o nome dela, mas como ela me lembra muito a Rose do Blackpink, eu vou chamar ela assim. E ela sempre usa o mesmo argumento de meu corpo, minhas regras. E até aí de boa, o corpo ele é realmente seu, mas ficar tratando isso como se fosse a melhor coisa do mundo, com zero defeitos, é completamente benéfico e sem desvantagens nenhuma, aí eu já acho que rola uns equívocozinhos. Mas a Nanou surge e diz que quer ser uma mulher livre como ela. Começa a fazer mais sucesso que ela, porque a Nanou mostrava muito mais do corpo do que a Rose. E... me desculpa, mas eu não consigo ver a Nanou nesse episódio. Por que a Nanou vai se envolver com menina que faz OnlyFans? Porra, Nanou, com tanta merda acontecendo no mundo, com tanto vagabundo fazendo bosta por aí, tu vai ficar se preocupando com menina que tá tirando foto sensual pra vender? Vai se fuder. Tudo bem que a menina estava sendo hipócrita de só porque a Nanou superou ela foi pro diretor dedurar com o mesmo argumento de que ela estava manchando a reputação da escola. Mas no fim quem se ferra é a Nanou. Ela bola um encontro com um dos assinantes dela, aí os outros com inveja vão lá e se achando no direito do corpo dela só porque pagaram, arrancam partes do corpo dela. E nem biologicamente isso faz sentido. Eu realmente acho que esse episódio é facilmente o mais sem sentido de todos. Tem outros que tem qualidade porca, mas esse aqui é tão sem nexo que eu nem consigo falar que é ruim. Parece muito aquelas palestras mal feitas que você via na escola sobre antidrogas, anti-bullying, só que nessa aqui é anti-OnlyFans. É algo ultra específico que fica muito difícil de você comprar que veria algo assim na escola. Até porque menor de idade não pode ter OnlyFans. Olha, eu não sei se foi em uma universidade que se passou o episódio e ela já seria maior de idade, eu não vou ver ele de novo pra conferir. E caso seja, só piora, porque inserir universidade do nada, sendo que o foco sempre foi o ensino médio, é realmente um cu. E caso ela não seja maior de idade, ela esteja vendendo conteúdo sendo menor de idade, o episódio fica pior ainda, porque eles só ignoraram isso. Resumindo, ele é um cu e não precisava existir. Além de que, de novo, nada acontece com a Rose. Acontece com a Nanou. E o foco de cada episódio de A Garota de Fora são pessoas que estão fazendo merda e que causam a própria ruína com as próprias escolhas. Não é só uma crítica jogada na tela como: ei, não faça isso, é paia. Olha, fiz e morri. A Nanou é mutilada na frente dela e a menina continua fazendo a mesma coisa. Pra que você viu essa porra de episódio então? E mano, a única coisa que fica na minha cabeça com isso tudo é que eu só paro pra pensar no mundo ao redor. Um mundo pegando fogo, cheio de peste, guerra, morte, fome. E a Nanou ela vai ficar se preocupando com mina que tá tirando foto sexy pra vender. É foda. Ah não posso tirar foto pelada não, porque senão a Nanou me briga. E nem foto pelada, né? Porque ela não tirava foto pelada, ela tirava de sutiã, essas porra assim. Mas ainda assim, vai se fuder, mano.
Quem foi que escreveu esse episódio foi a padroeira da igreja evangélica da Assembleia de Deus da minha esquina? Eu tô achando que foi. Não, e o pior de tudo é que a Nanou é super boa samaritana aqui nesse episódio, né? Ela é super contra você usar o seu corpo pra conseguir objetivo próprio. Não, isso é feio, é paia, é mal, é criminoso. Aí chega no episódio 6, né? Onde ela quer pegar uma posição de poder no Grêmio da escola pra poder punir um Zé Ruela lá que tinha complexo de Deus. Eu acho que era isso, eu não lembro. Tem que ler o roteiro pra lembrar. Mas a estratégia que ela usa pra conseguir chegar no topo é usar da feminilidade dela pra atrair os moleques pra eles darem voto pra ela. Não é basicamente a mesma bosta que a Blossom tá fazendo? Enfim, esse episódio é tosco, não faz sentido, é uma bosta. Deleta ele da existência, por favor. E antes da gente ir pra comparação com o original, eu lembrei de uma coisa engraçada. A lição desse episódio é que tecnicamente você não sabe quem é a pessoa que você tá alimentando na internet. Você não sabe se ela é uma pessoa malvada, se ela é uma pessoa que tem, sei lá, segundas intenções com você, que pode te fazer mal e etc. E botam que isso acontece porque a Blossom tira essas fotos sensuais dela pra vender. Só que, mano, eu parei pra pensar que esse tipo de coisa não acontece com qualquer mulher na internet. Não é uma parada exclusiva de mina que faz OnlyFans. Qualquer mina na internet que ganha um pouco de relevância tá sujeita a esse tipo de doente mental. Mesmo aquele tipo de criadora que não quer fazer nada que tenha a ver com cunho sexual. Elas ainda falam que tem medo de postar foto de vestido porque sabem que pode acabar atraindo doente da cabeça. Mesmo que o conteúdo dela nunca tenha tido nada a ver com isso. E se você vier com um papo de que é mentira, é frescura, isso não existe, ou você é cego ou você é burro, né? Porque é impossível você não ver os casos. Mano, eu vou me arriscar a dizer aqui que eu acho que a galera que escreveu esse episódio aí da Blossom tá no mesmo nível da diretora do segundo episódio. Tipo, olha aí, Blossom, olha o que você fez. Olha a galera esquisita que você atraiu. A culpa é sua que tirou foto assim? A culpa não é do cara que te agrediu. Cara, vai se fuder essa porra desse mundo. Deixa a guria tirar foto. Se ela é maior de idade e quer tirar, tira, mano. Pelo amor de Deus. Ou incômodo com a vida alheia, viu? Vai se fuder. Acho que o único episódio que dá pra dar uma forçada em comparar com o remake é o episódio Ranking das 10+. Que, pra quem não sabe, o episódio gira em torno de uma escola onde meninas são medidas pela aparência. E o pico que todas as meninas almejam está nas 10+. E a Ying quer mais do que tudo ser uma delas. Não se importando se tiver que derrubar uma por uma para chegar no topo. Tem uma certa rivalidade entre ela e a Nanou no início, mas lá pra metade deixa de ser o foco do episódio. Porque ela tira o alvo da Nanou e vai nas outras do top 10. E eu sinceramente acho a conclusão desse episódio bem paia, já que não ocorre nada de ruim com a Ying. Ela só é superada e perde o prêmio para uma menininha gordinha que apareceu no início do episódio. Mas ela de repente apareceu magra e ganhou o prêmio. Então nem ao menos o original consegue ser muito bom nesse episódio. Só pra caso não tenha ficado bem explicado o que eu quis dizer, o verdadeiro problema desse episódio é a falta de consequência. Eles pegaram um episódio que tinha uma abordagem de tema pra algo excelente. Se a Ying se destruísse por completo. Muito parecido com o que aconteceu em Minha Irmã Feia. Era aquilo ali que eu queria ver. Eu gosto como Minha Irmã Feia não poupa esforço nenhum em mostrar o quanto que a Elvira se destruiu por completo. Tudo por causa de aparência. E era isso que eu queria ver. A Nanou empurrando pouco a pouco a Ying para esse precipício. Para que no final ela tivesse exatamente igual a Elvira. Feia, perdida, sem propósito e percebendo como antes ela já era muito linda. Não precisava de toda essa doença na cabeça. Eu realmente gosto da fotografia e da direção do episódio, mas pra garota de fora, né, pelo menos pra mim, não funciona. O episódio começar todo rosa e coloridinho, pra mim realmente foi genial, porque demonstra como essa prática doentia era algo muito afofado e tratado como se fosse algo natural, sabe? E que uma mulher que não se preocupava de se cuidar não era uma mulher de verdade. E conforme ia passando o episódio, a direção poderia ficar bizarra, cinza, mais escura, com aos poucos a Ying se destruindo e ficando cada vez mais e mais irreconhecível só por causa de um padrão de beleza inalcançável. Nanou, chocolate tem gordura trans. Eita, então melhor não deixar a J.K. Rowling ver isso aqui. É tipo aquele episódio, O Amor Verdadeiro,
onde uma escola só para meninas começam a aceitar meninos, e a diretora fica tentando impedir com que eles interajam para que as meninas não sejam defloradas. Mas a Nanoa ajuda a fazer ela perceber que isso era só inveja escondida, e também faz ela sair do armário com uma professora que gostava muito dela. Eu achei fofo, muito, mas a Nanoa sendo cupido, convenhamos que é meio nada a ver, né? Enfim, é aqui que encerramos a segunda parte do remake de Garota de Fora. Desculpa ter feito você ter que aguentar esse vídeo até o final, mas pense pelo lado positivo. Já nos livramos dos piores episódios. Os outros dois são bons? Definitivamente não. Mas os que eu vou usar de comparação com o original são os meus episódios favoritos. São, porra, top 1, top 2. São a nata da nata, elite da elite, então aguarde porque eu vou falar muito nesse vídeo. Beijo, tchau, tchau. Vejo você no próximo vídeo. Dá like, hype, se inscreve, viu, vagabundo? Pensa que eu não tô vendo, né?